a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso, ao vosso, ao meu podcast Arquitetos, e é sempre uma honra para mim estar aqui deste lado, primeiro porque tenho ali do outro lado a nos acompanharem e segundo porque também eu aprendo e estamos numa era em que o conhecimento é fundamental e sobretudo aquele conhecimento que a gente pode aplicar. Então, venham conosco por uma hora, vai ser um programa fabuloso, fantástico, porque o convidado que temos cá hoje é alguém que eu, antes de tudo, respeito pelo profissionalismo, o desempenho que ele tem, a resiliência também dentro deste nosso tema, que vocês já vão perceber da importância deste tema para o ordenamento do território. Então, hoje nós vamos falar sobre as geotecnologias e o papel transformador da engenharia geoespacial no planeamento e ordenamento do território inteligente. Não é um território qualquer, é um território inteligente e sustentável. Atenção aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. O território faz parte dos mesmos e é onde, no fundo, acontece tudo. Então, vamos dar as boas-vindas ao engenheiro Rosário Dilo. Seja bem-vindo, Rosário. Muito boa noite, arquiteta Jamila. Desde já agradeço o convite, né? É um privilégio estar aqui nesse podcast que é a Arquitetos, né? Aproveito dar um encorajamento de formas que continuem com o projeto, o foco, né? De formas que consigamos então dar ou levar mais conhecimento naquilo que é exatamente a nossa área do saber. Eu sou Rosário Dilo, sou formado em Engenharia Geográfica. Engenharia Geográfica e nada mais, nada menos da pessoa ideal para falarmos deste tema. Eu acompanho o trabalho do engenheiro Rosário. Desde já também, engenheiro, eu quero parabenizá-lo porque a sua empresa Topogis está nas 100 empresas mundiais, não é? De engenharia geoespacial, e já vamos perceber também porquê ao longo da nossa conversa. Engenheiro, mas nós aqui temos uma primeira questão para também o nosso público conhecer mais, perceber mais daquilo que o engenheiro faz, o seu percurso profissional. Como é que foi parar para a engenharia geográfica, geoespacial? Okay. A engenharia geográfica praticamente é uma continuidade do curso de topografia. Eu primeiro fiz o ensino médio de topografia. Na altura eu nem sabia o que é topografia, nos anos 99, mas logicamente que geralmente na altura os pais querem que você estude, então fui colocado no IGCA, onde fiz o curso de topografia. Mas por obrigação dos pais? Ou decidiu? Não decidi, acho que nós não temos tanta conversa assim que é para poder tomar uma decisão naquilo que você quer exatamente estudar. Era a vaga que apareceu conforme nós chamávamos naquele momento, então fui fazer topografia e só comecei a entender exatamente topografia quando estava já no terceiro ano. Depois de concluir o curso de topografia, terminei em 2002, é que fui fazer engenharia geográfica, mas isso no ano de 2006. Estudei na Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto. Mas engenheiro, sempre quis ser engenheiro geógrafo? Depois de fazer topografia, quis ser engenheiro geógrafo. Mas no início queria ser o quê, quando era mais novo? Médico. Médico? Sim. A medicina perdeu? Sim, mas depois chegou aquela altura em que as pessoas falavam muito de engenheiro de petróleo, depois também mudei mais de área que eu quis me formar, depois quis ser engenheiro de petróleo. Somos dois, eu também quis ser engenheiro de petróleo. Mas depois de concluir o curso de topografia, quis dar continuidade naquilo que eu aprendi, porque eu comecei logo a entender dessa nossa área geoespacial, né? Quando já estava no terceiro ano do ensino médio, e por perceber e começar a pesquisar muito, foi então aí que eu decidi, não, o meu foco aqui será exatamente aquilo que é estudar a terra, porque topografia, por definição, né, topos
e Graphen, que é descrição de um lugar. do lugar. Então, na topografia, nós geralmente vamos para um terreno, medimos, né? Que é para poder representar aquilo que nós medimos num papel. Na altura, fazíamos tudo no papel como é e que foi o atualmente percurso é no acadêmico? computador. Já que foi lá por azar, né? É por azar, sim. Por azar. Acabou se apaixonando? Como é que foi? Pelo a menos academia? no ensino médio, Foi diria que difícil fui. porque ali, por exemplo, eu tenho notado uma fuga terrível dos alunos É. mais jovens pelas engenharias. Exatamente. Sentiu essa dificuldade naquela altura também? Sim, boa parte do pessoal que fez topografia, na minha altura, não trabalha em topografia. Não trabalham em Sim, porque muitos começaram no ensino superior, mudaram de área de formação e também porque depois começou-se a perceber que topografia é mesmo ir apanhar poeira, ficar no campo, Apanhar andar com sol. equipamentos e as pessoas não queriam mesmo apanhar sol. Então não foi trocaram as de curso. matemáticas que fizeram fugir? Não foi as matemáticas, embora aqui no curso de topografia nós tínhamos muitas matemáticas, desde álgebra, análise matemática, estatística, tínhamos muita matemática. Fui bom aluno, digo porque eu tinha um professor, o engenheiro Quintino, que conseguia distinguir os bons alunos e graças a Deus eu estava nessa lista dos bons alunos no meu período. Acho que por isso é que continuei a cultivar o meu nome até hoje, as pessoas conhecem-me como alguém que realmente ficou focado desde aquela altura que terminei o ensino médio até o período que fiz a faculdade e terminei a faculdade. Por exemplo, mesmo na faculdade eu comecei a ser muito conhecido porque na cadeira de topografia eu tive 19 no segundo ano e os estudantes do último ano, quando viram que tem um aluno Tem um tipo aí que teve 19 na cadeira de topografia, então começaram a se interessar em conhecer quem é o Rosário. E a então partir daí o eu engenheiro já conheci. estava talhado para ser a estrela da geofísica, Geo- geografia, Geo, geoespacial. assim, o termo geo, por definição, é terra. Então, o pessoal que estuda a terra são diversos técnicos ou diversas áreas do saber. Por exemplo, nós, no nosso caso, nós estudamos mais a parte de superfície, nós somos engenheiros geógrafos. Há o pessoal que são geofísicos, né? Há o pessoal que é da geologia, também entra a terra, que também é estudo da terra, mas mais os minerais, né? Então, como nós trabalhamos com medições da superfície da terra, né? Medimos os lugares, vamos fazer medições nas obras, então nós somos os engenheiros geógrafos. Embora que geo também pode significar geografia. Okay? Mas, olha, aí em casa atenção, a diferença é geógrafo, né? Sim. Geofísico, geólogo. Sim, cada um estuda a terra, mas em diferentes perspectivas. Exatamente. Nós somos mais das medições, conforme eu defini aqui a topografia. Nós medimos um local, um espaço, né, que seja urbano, inclusive outros planetas também têm a ver com medições, né, da engenharia geográfica. Por isso é que nós estudamos também astronomia, ok? E o pessoal que vai estudar os minerais, né? Os tipos de minerais que são da área de geologia. Okay. E como é que foi o percurso profissional? Saiu da universidade, pelos vistos você começou com 19 e acabou com 20, né? Eu entrei um pouco tarde no ensino médio. Acredito que entrei com 19 anos e saí com 22 anos. Foi em 99 e terminei em 2002. Okay? Como comecei a me interessar com essa área, o nosso tema de defesa foi instrumentos topogeodésicos. Os instrumentos que nós utilizamos que é para ir fazer as medições. Então, por curiosidade, fui pesquisando na internet, porque nós lá na escola utilizávamos equipamentos muito rudimentares ainda. Né? Então fui pesquisar e vi que existe já equipamentos muito mais sofisticados. Depois de pesquisar, preparamos a nossa defesa com o pessoal. Inclusive conheci também um senhor que trabalhava numa empresa de reparação de equipamento, que é o João Gonçalves, trabalhava na Rocha Monteiro. Foi ele que nos deu algumas brochuras dos equipamentos mais modernos. Então nos baseamos naquelas brochuras que é para poder então fazer o nosso trabalho de final do curso. A partir daí, por causa desse meu interesse, logo que eu terminei o ensino médio, comecei logo a procurar emprego.
e consegui estagiar numa empresa que só montava jangos, mas precisavam de que as pessoas, esteja lá um topógrafo para poder fazer a implantação da própria obra. Ok? Assim que terminei de estagiar naquela empresa, em 2006, que foi o ano que entrei na faculdade, foi o ano também que eu consegui um outro emprego e muito direcionado à nossa área. Na altura eu era topógrafo desenhador. O topógrafo desenhador faz o quê? Desenha tudo aquilo que os topógrafos de campo foram coletar, foram levantar em campo. Okay? Então era o equivalente para nós arquitetos o cadista. Sim. Até porque você tinha que dominar também as ferramentas do AutoCAD. Exato, mas nós temos um AutoCAD mais específico para a topografia. Você tem as ferramentas do AutoCAD, mas tem outras ferramentas para fazer curvas de nível que já são mais automatizadas, desenhar perfil. Okay? Então eu trabalhava como topógrafo desenhador. Depois daí saí, fui para Angola, onde fui topógrafo principal, uma empresa também de construção civil. Aí já fazia levantamento? Aí já fazia levantamento. Já tinha o seu desenhador? Não, eu fazia tudo. Fazia tudo. Porque quando me contrataram era mesmo para ser o topógrafo principal e era o único topógrafo na empresa. Então tinha que ter o computador, tinha que ter os equipamentos, ia fazer as medições, chegava no gabinete, descarregava os dados, desenhava. E fazia sozinho o trabalho? A topografia, sim, fazia sozinho, mas como era uma obra de estrada, logicamente que tem os outros engenheiros, outros especialistas, né? Que iam analisando aquilo que eu ia processando antes de se materializar no terreno. Por exemplo, é importante aqui também mencionar o seguinte, a topografia, ela tem uma parte que é de campo e uma parte que é de gabinete. Exato. No campo nós vamos coletar os dados, e depois em gabinete nós processamos. O que é que nós vamos coletar? É levantar aquilo que existe no terreno, que é para poder desenhar. Por exemplo, se existe uma árvore, se existe uma estrada, se existe postos de iluminação, nós vamos com os equipamentos, medimos, quando chegamos no gabinete nós desenhamos aquilo que nós fomos levantar. Depois, esse levantamento é que é usado como base pelos arquitetos ou engenheiros para conceberem um determinado projeto de arquitetura ou de engenharia civil. Okay? Quer dizer que nós somos então, praticamente... Vocês são a nossa base. É o que eu quis dizer. Nós somos praticamente a base para os projetos de arquitetura e de engenharia. Agora, observem que, por exemplo... E as pessoas às vezes pensam, não, o arquiteto trabalhou sozinho, a obra foi feita sozinho. Quer dizer, aí eu acho que há alguma invisibilidade, né? Do ponto de vista, talvez, nós internamente sabemos, né, que as equipas trabalham dessa forma. Tem que ter ali os topógrafos para nos ajudarem a fazer o trabalho de leitura do território, para depois podermos implantar corretamente os nossos edifícios. Mas, assim, de grosso modo, se calhar a nossa comunidade pode não perceber este papel do topógrafo, que de facto existe. Engenheiro, eu fico curiosa, na sua opinião, no nosso país, como é que nós estamos do ponto de vista de profissionais da área primeiro e do ponto de vista também de mercado de trabalho? Pelo menos nesses últimos anos o setor da construção tem albergado muito pessoal da topografia e da engenharia geográfica. Algum tempo atrás era um pouco o pessoal que trabalhava com engenharia geográfica, mas então, o engenheiro já está rico, né? Nem era um pouco. Nem tanto, até porque também tem aquela questão da valorização do próprio técnico. E isso exatamente é algo que nós temos lutado durante muitos anos e vamos continuar a lutar de formas que a nossa profissão também seja mais valorizada. Por quê? Porque às vezes você está numa empresa de Minas, vamos assim dizer, o salário do topógrafo é muito aquém com o salário de um engenheiro de Minas, okay? Mas praticamente todos estão aí a dar o mesmo cabedal. O topógrafo é uma pessoa que chega primeiro na obra, por exemplo, vamos supor numa zona para exploração mineira. Ele é a primeira pessoa que vai para lá para fazer as medições, que é para poder entender o próprio espaço físico. Depois dele entregar esses dados e mesmo
fazendo aqui uma ligação com a própria arquitetura ou engenharia, né? Depois dele entregar esses dados, ou esse levantamento do próprio terreno, é que é utilizado esse estudo topográfico que é para conceberem os projetos. Depois de conceberem o projeto, ainda precisa de uma outra fase que nós chamamos de implantação. Tirar aquilo que está no projeto para poder estar materializado no terreno. Okay? Então também nós temos, por exemplo, aparecemos primeiro, continuamos ao longo do projeto e mesmo quando o projeto termina, depois de nós implantar, nós temos um levantamento que é chamado de as-built. Ou melhor, tu levantas as telas finais, tu levantas conforme ele foi construído, porque você concebe um projeto durante a sua materialização, alguma coisa pode mudar, pode haver alteração. Então, há essa necessidade de vocês fazer um levantamento depois da construção, que é para poder apresentar as telas finais. Então, é muito encargo para um técnico. O nosso tema aqui, mais profundamente, nós hoje pretendemos abordar também aquilo que são as geotecnologias, né? E eu detive ali um detalhe que o engenheiro falou ao início da nossa conversa, que teve que ver na sua formação, houve muitas limitações de acesso a equipamentos. E depois houve algumas pessoas que lhe forneceram brochuras, entre outras coisas, e aí foi conhecendo mais daquilo que são os equipamentos que hoje fazem acontecer toda essa dinâmica da engenharia geoespacial. Okay. Né? Então, que instrumentos são esses, por exemplo, que hoje vocês trabalham e que de certa forma facilitam o nosso trabalho? Exatamente. Ok, falar de geotecnologias são todas as áreas que fazem parte da nossa ciência. Quando se fala em geotecnologia, nós estamos a falar de topografia, e a topografia é praticamente um dos motores em projetos de engenharia civil. Nós estamos a falar de geodesia, ok? A geodesia é como se fosse a topografia, mas num sentido maior ou mais amplo. Enquanto a topografia é uma obra que nós estamos a construir aqui, já a geodesia se preocupa em você fazer medições, por exemplo, do município, ou de uma província, ou mesmo do país todo, né? Onde muitas das vezes leva-se em conta a curvatura da terra, que é para poder fazermos a representação final. Falar em geotecnologia, nós estamos a falar de sistemas de informação geográfica, que é um software, né? É uma área do saber em que se utiliza softwares para podermos produzir mapas. E mapas, nós também estamos a falar em cartografia, que é a produção cartográfica. Okay? Então, nós utilizamos vários equipamentos dependendo da área da aplicação. Já os drones podem ser exatamente, ali, né? E os drones é utilizado numa outra ciência também da geotecnologia, que é a fotogrametria. Okay? Então, nós utilizamos... Quer dizer, nós às vezes, há quem usa, por exemplo, um drone para lazer, imaginemos. Quer dizer que o mesmo equipamento é utilizado para fotogrametria ou depois mudam as especificações consoante a função? É assim, os drones quando começaram a ser fabricados era para lazer, mas como existe uma ciência que é chamada fotogrametria, cujo objetivo é capturar imagens aéreas de uma determinada região para poder gerar uma ortofoto ou modelos digital do terreno de uma determinada zona, e essa ciência, ela para poder fazer essa obtenção, usava-se voos comuns, voos convencionais, né, que tinhas que meter uma câmera grande, okay, ou helicóptero, que é para poder fazer o sobrevoo, por exemplo, aqui num determinado município, que é para nós termos então a ortofoto. Então, quando começaram a surgir... Aqui podemos falar, por exemplo, numa redução do custo para esse tipo de colheita de informação? Se eu antes tinha que usar, por exemplo, um helicóptero, os voos convencionais, hoje vou pilotar um drone. Sim, para trabalhos muito pequenos, menores, né? Logicamente que nós podemos utilizar os drones e fica com um custo muito menor, né? Porque você, um voo convencional ou um helicóptero, para você sobrevoar, você tem que pedir várias autorizações. Okay? Então, esse todo o processo encarece o próprio projeto. Mas existem projetos, vamos supor que pretende-se fazer uma cartografia atualizada do país todo. Aí os drones não serão equipamentos suficientes que é para fazer esse trabalho. Então, vai se recorrer novamente aos voos convencionais. Quer dizer que, atualmente, ainda é necessário utilizar os voos convencionais, assim como também os drones são exatamente necessários. Os drones, conforme eu disse, eles são utilizados em fotogrametria.
E eles, quando foram construídos, era para lazer. Então, apareceram cientistas que estudavam a fotogrametria e os programadores se juntaram, procuraram desenvolver a aplicação que se integrasse com drone, né? Utilizando toda aquela mesma lógica da fotogrametria para poder fazer a obtenção das fotografias aéreas conforme manda a própria ciência. Então, depois de conceberem esses softwares, né, esses aplicativos que nós instalamos no telefone, eles se integram com drone e você consegue fazer o levantamento normalmente. Quer dizer que é o mesmo rigor? drone. Existe sim rigor, depende muito do tipo de projeto, por isso é que conforme em qualquer projeto de engenharia, você deve saber do cliente qual é a necessidade do projeto, que é para você escolher o drone ideal, ok? E fazer o próprio plano de voo ideal. Okay? Existem drones mais caros que têm maior capacidade, inclusive existem trabalhos que, se você quiser uma qualidade superior da ortofoto que você vai gerar, às vezes tens que comprar uma câmera à parte, que é para poder acoplar no drone, que é para poder fazer o próprio voo. Engenheiro, eu agora também estou curiosa para saber, o engenheiro domina esses equipamentos todos? É muito sem me meter para cima, né, acima dos outros, mas eu, como tenho um centro de formação e nós formamos o pessoal dessas áreas, então não faça a mesma publicidade, exatamente. Tive essa obrigação de conhecer praticamente todas as áreas das nossas ciências. Okay? Então, por exemplo, nós lá damos todos os cursos relacionados à área de geociências, ou geotecnologia, vamos assim dizer. Então, por isso é que houve a necessidade de eu dominar a fotogrametria atual, que é utilizando os drones. Houve a necessidade de eu dominar ferramentas para projetos, por isso é que muitas pessoas me conhecem como o próprio do AutoCAD Civil 3D. Porque o dono. Ok, exato. Por exemplo, eu escrevi esse livro aqui em 2012, que é Projetos para Obras Públicas com AutoCAD Civil 3D, numa altura em que os topógrafos ainda não dominavam ferramentas de gabinete para fazerem plantas topográficas ou fazerem projetos de engenharia. E o engenheiro teve o trabalho todo de organizar o livro, investigar, né? Eu estou a ver aqui um livro com muito conteúdo, sim senhor. E o livro foi apresentado em 2012 na Faculdade de Ciência. Eu ainda era estudante da mesma faculdade. Ok? Organizamos uma atividade e apresentamos que aqui o livro. Engenheiro ainda não tinha cabelos brancos. Ainda não. Mas esses cabelos brancos não são da idade, é mesmo do estudo, né? É do estudo também. Exato. Então, esse livro que não deve ser fácil para dominar. Primeiro, há todo o investimento financeiro que tem que ser feito, né? Porque não sei as certificações que obteve. Sim. Ou não as obteve cá. Não. Há pessoas que pensam que eu viajo muito, eu nunca saí do país, mas pesquiso muito e sou muito conhecido por várias pessoas que vivem em outros países, né? Porque eu tenho um foco, que é estudar e divulgar aquilo que é a nossa área do saber, né? Por isso é que desde muito cedo, por exemplo, em 2009, eu já tinha blog a escrever matérias sobre a nossa área, a ciência. Logicamente que de lá para cá, o conhecimento aumentou e alguma coisa poderia atualizar naquela... Então, não errei. Eu, por acaso, quando estávamos ali a falar antes de começar a produção, eu disse, o engenheiro, se fosse aí em umas realidades em que os cientistas são altamente aproveitados, certamente estaria na lista, né? Porque eu conheço, já tive a oportunidade, enquanto arquiteta, de trabalhar com o engenheiro Dilo, num projeto de vias, em que fiquei fascinada com os resultados. Fascinada. Exato. E isso, no fundo, o nosso programa Arquitetos também é para trazer aqui os bons técnicos que o nosso país tem. Eu, pelo menos, tenho esse compromisso pessoal, dar visibilidade, ajudar a valorizarem o trabalho dos técnicos nacionais. Temos muitos bons técnicos. E certamente há outros também que eu conheço das geociências, mas o engenheiro Dilo está, de certeza, entre os melhores do país. E os meus parabéns, né? Okay, sendo agradeço. jovem, Exatamente. Com essa história toda, essa estrada e já essa obra, né? Exato. Feita. Então, engenheiro, e como é que nós fazemos esse casamento dessas geotecnologias com o ordenamento do território?
Okay. Primeiro até vou para uma pergunta, mas na sua experiência, né, essa vasta experiência que tem tido de investigação, de projetista, quando vai à procura de dados sobre o ordenamento do território do nosso país, encontra com alguma facilidade? Nós não temos muitos dados divulgados, até mesmo quando é elementos de pesquisa, você vai para a internet e quase que não encontra nada. Uma das coisas que é exatamente fundamental é que nós temos que produzir e começar a divulgar. Há essa ausência desses dados. Por isso é que uma das coisas que me motiva também a continuar é fazer a pesquisa e começar a divulgar esses mesmos dados. Atualmente, por exemplo, nós estamos com um projeto de pesquisa para a zona do Okavango, né? Por exemplo, os investidores vêm no país, às vezes não encontram nenhuma informação sobre, ou informações credíveis sobre aquela zona. Por exemplo, para nós que trabalhamos com produção cartográfica, processamento digital da imagem, nós temos muito a apresentar, né? Por exemplo, esse projeto, nós estamos para apresentar, por exemplo, mapas diversos, como o mapa de uso e ocupação do solo daquela mesma zona, por exemplo, índices de vegetação, ok? Por exemplo, mapas de índices de água, que é para alguém ou algum pesquisador, algum investidor, quando pretender informações sobre aquela zona, região, ele consiga exatamente encontrar. E esse projeto já foi apresentado às entidades na busca por financiamentos? Ainda não fomos à busca por financiamento, por isso é que o projeto também ainda não saiu, porque precisamos exatamente de financiamento para concluir o projeto, porque em gabinete nós praticamente já temos tudo elaborado, já temos, para ser um livro, ele já está quase finalizado com alguns produtos cartográficos, mas geralmente há trabalhos ou produtos cartográficos que, para serem validados, você tem que ir no campo e conferir exato o que existe e aquilo que você produziu, para ver se tem que atualizar alguma coisa. Então falta esse financiamento, que é para nós fazermos essa viagem e validar esses dados. Em matérias de financiamentos para investigação também não estamos tão mal, porque eu sei que a Fundecite, e poderá também depois, não sei se já foi lá tentar buscar informação, a Fundecite, que eu penso que está sobre a alçada do Ministério do Ensino Superior, também tem financiado investigação. Então quem sabe lá aí os colegas, os nossos compatriotas da Fundecite, eu acho que é uma matéria interessante. Certo. E gera rendimentos também para o país, né? Exatamente, exatamente. Essa investigação. Até porque dizem que o desenvolvimento de um país depende de um mapa. De um mapa. Sim, sem mapa você não vai fazer planos urbanos, né, conforme bom aproveitamento. Quer dizer, vocês, no fundo, são os elementos fundamentais de tudo. Exatamente. E como é que estamos em matéria de técnicos qualificados? Já disse que, do ponto de vista da cartografia, o país precisa de produzir mais. Sim. E, ao meu ver, é urgente, até porque temos aí províncias que vão ser divididas. Sim, exato. Né? Vou querer também ouvir a sua opinião sobre essa matéria, sobretudo olhando para esta perspectiva do ordenamento do território. Né? Então, quer dizer, temos toda uma dinâmica do país, a evolução demográfica, que toda a base é o território, é a terra, é o nosso solo. Né? E sem esses elementos também dificulta o trabalho. É sem dúvida uma das dificuldades que existem. Né? Acredito que em termos de técnicos não estamos mal. Não estamos mal. Até porque, além da faculdade, a própria Topogis também contribui muito para a formação de técnicos, né? Mais assim direcionados. E há muita gente agora a produzir cartografia, embora que tem que ter algum controle também. Né? E há muito pessoal também que trabalha em topografia, que atualmente já trabalha com os equipamentos. Por exemplo, eu estava a dizer que quando eu lancei o livro, os topógrafos, a sua maioria não trabalhavam com software, porque era tudo à mão. Né? Era, por exemplo, para quem trabalha com arquitetura, trabalhava à mão. Sem dominar o AutoCAD, você atualmente não tem como fazer exatamente. Não, isso, economia de tempo, começa já por aí. Realmente. Né? Então era assim também na área de topografia, mas quando nós lançamos as nossas formações, nós começamos a fazer com que muito pessoal que aprendia de forma rudimentar começasse a mexer,
ferramentas para projetos de topografia ou engenharia civil, né? E o livro também serviu muito de guia. Ele é um livro esgotado, já não existe. Uau! Né? Então está a precisar de uma reedição, não? E Infelizmente atualização, para né? alguns, né? Mas felizmente para mim e para nós, está a dizer a Topogis, nós já não pensamos fazer atualização do livro porque nós temos cursos online onde tem matérias mais atualizadas com relação ao próprio livro. Mas temos já técnicos que conseguem sim fazer alguma coisa. O que nós precisamos é exatamente oportunidades. Esses técnicos precisam de oportunidades para poderem exatamente dar o seu contributo. Eu também ia questionar mesmo isso. Tem havido muitas oportunidades para o setor? Oportunidades são poucas. Os técnicos estão aí todos a se formarem, mas muitos também já estão a conseguir exatamente emprego, né? Por exemplo, um dos setores que começou a contratar muitos técnicos da nossa área é o setor mineiro. Há muito pessoal que fez topografia, há muito pessoal que fez engenharia geográfica, porque durante um certo tempo pensava-se só que o pessoal que fez topografia só trabalhava em construção civil, mas agora já estamos a ver o setor mineiro a albergar muito técnico da nossa área e isso é uma mais-valia. Engenheiro, e qual é a relação, engenheiro, a importância desses instrumentos, né, geoespaciais para o ordenamento do território? Ok, conforme ia dizendo, não se faz. O desenvolvimento de um país depende do mapa. Logo, se você vai fazer a gestão de um território, você precisa conhecer o território. Esse é o ponto número 1. Para conhecer o território, você precisa dos mapas. Por isso é que a partir das classes mais básicas, nós temos a disciplina de geografia. Aqueles mapas que nós vemos nos livros de geografia da 4ª classe, ou da 5ª classe, são produzidos por pessoal que entendem de geografia. Okay? Então, a produção cartográfica é fundamental para poder se fazer ou se ter uma melhor gestão do próprio território. Desde aquilo que é a base, por isso é que muitas das vezes nós chamamos de cartografia de base, sim, que é para poder produzir os planos de ordenamento de território. Okay? E, logicamente, a outra coisa também necessária é a própria atualização da base cartográfica. Né? Nós, pelo menos, ainda temos um déficit, porque as nossas cartas topográficas são de 1982, né? Imagina de lá para cá. E algumas vezes se faz algum esforço em trabalhar com ortofotos ou imagem do Google Earth, mas a atualização cartográfica, por norma, existem países que eles fazem de 5 em 5 anos, ou de 10 em 10 anos, de forma então, que os arquitetos... 1982 com as nossas cartas desatualizadas. Okay? Isso implica dizer que muita coisa que é concebida é exatamente numa base desatualizada. Então, e os territórios se transformam, sim, né? Há muita mudança, territorial. E há exatamente essa necessidade, né, de se atualizar a nossa cartografia. A outra coisa também é o uso dos sistemas de informação geográfica, né? O sistema de informação geográfica é um sistema que geralmente é utilizado para manipular, gerir e visualizar informação espacial. Quando nós estamos a falar de espacial, estamos a falar daquilo que é a gestão do território também. Né? E no sistema de informação geográfica você Mas, por exemplo, que tipo de informação é que nós podemos retirar dali? Para o nosso público estar assim, perceber bem a importância dos SIGs, né? Uma das coisas que você faz no sistema de informação geográfica é construir mesmo um próprio sistema em que um dos produtos gerados no sistema de informação geográfica é a cartografia. Né? Como é que nós geramos essa cartografia? Vou juntar aqui as ciências todas da geotecnologia. Através da fotogrametria, ou utilizando o próprio drone na fotogrametria, você faz um voo de uma determinada zona e você tem uma foto. Vou chamar de foto só para perceberem melhor, né? Porque o resultado final é ortofoto. Tu fazes várias fotos e depois você junta e combina e tens a ortofoto, que é um único modelo daquela própria zona. Com aquele voo que vai se fazer, você precisa fazer a representação cartográfica, porque aquilo é uma ortofoto. Para ser representação cartográfica, nós temos um processo em sistema de informação geográfica em que você tem que redesenhar tudo. Por exemplo, quando se trabalhava à mão para os arquitetos, né, nós chamávamos compilar, tipo, desenhas no papel comum,
pegas o papel vegetal, metes para cima e depois vai redesenhando com a tua caneta. Então é a mesma coisa no sistema de informação geográfica. A ortofoto é a tua base, mas depois você tem que desenhar tudo que você vê aí. Por exemplo, as edificações, as vias, que é para você poder ter a cartografia. Ou seja, é mesmo uma fotografia do território, Exato. depois passas a informação já ao detalhe. Exato. Essa informação que você está a passar ao detalhe, você pode inserir dados. Por exemplo, vamos supor que eu estou a desenhar os quarteirões, né? Os quarteirões, eles têm informações, têm dados como, por exemplo, área de cada quarteirão, comprimento, a localização geográfica. Então essa informação você pode passar no próprio sistema no momento que você vai desenhando, ok? E logicamente isso pode ser por exemplo, utilizado... podemos colocar também os nomes de rua, Exato, esse é características da rua. Exatamente. Possível. Ou seja, no fundo é uma base de dados. É uma base de dados. E nós já temos uma aqui com esse nível de informação, na sua opinião? Com esse nível de informação, a Topogis tem, mas o país praticamente ainda não tem. Por que eu digo isso? Eu vou mostrar aqui, esse mapa aqui, né? É um mapa da cidade de Luanda, que nós produzimos. Vocês produziram? Uau! Exato, e isso produzimos também em 2012. Brutal! Epa, okay? Apanha aqui bem esse mapa, porque isso é informação. Conforme dizia a arquiteta muito bem, nós temos aqui as ruas com seus respectivos nomes. Vocês é que produziram todo este mapa? Exato. Por exemplo, imagina o trabalho que está por trás disso. Tinha que se fazer coleta de dados em campo desses pontos todos de interesse, ok? Meter o nome dos pontos de interesse, desenhar as ruas, conforme a arquiteta estava a dizer, e inserir o nome das ruas, por isso é que nós temos aqui os nomes das ruas, ok? E depois gerar o produto final. Por isso é que eu disse que um dos produtos... E estou a ver aqui, essas são as linhas d'água, né? Essas são as linhas d'água, exatamente. Nós também quer dizer, por exemplo, nessa base de dados, nós podemos ter as linhas d'água, as zonas verdes, exato, os equipamentos sociais, exato, as vias, exatamente, os sistemas de transporte. Exato. Quer dizer, nós ainda no país não temos nada disso. No país não tem. É só essa. É só essa que existe e é da Topogis. Nós temos aqui como um produto físico, mas logicamente que nós temos a base de dados espacial no nosso servidor, okay? Onde você consegue fazer qualquer pesquisa. Por exemplo, vamos supor que eu quero só visualizar os hotéis. Isso é um dos serviços, uma das funções que tem um sistema de informação, como se fosse o Google Maps, né? Onde é que está a Topogis? Automaticamente ele faz o zoom e me localiza aí a Topogis, ok? Por isso é que eu disse que... Engenheiro, nos fala ainda qual é a importância de nós termos um elemento como este, por exemplo, para todas as nossas províncias, né? Porque vocês elaboraram para Luanda. Exato. E eu gostaria que quem nos assistisse deixar pelo menos aqui o bichinho, que era importante nós podermos ter esse tipo de informação para todas as províncias. Exato. Até para o setor turístico, né? O turista quando vem para aqui, ele tem que ter um mapa de todos os elementos turísticos que ele vai visitar, por exemplo. Então tem que estar aqui, aqui, aqui. Quer dizer, nós já estamos a falar de ordenamento e sustentabilidade. Exatamente, também, sim. né? Exatamente. A questão de rentabilidade também em ter elementos como esse. Ok, né? um dos elementos que nós, um dos setores que muito explora esse produto é mesmo o setor hoteleiro. Sim, as empresas hoteleiras mesmo, a semana passada foi lá uma empresa de hotéis que foi comprar uma boa quantidade desses produtos, né? O outro pessoal que pode utilizar exatamente o pessoal da arquitetura, para utilizar como base para os projetos de planos localizações, planos de base para os projetos de planeamento urbano. Guia turístico, okay? Quando nós produzimos, a finalidade era guia turístico. Exato, mas esse é um guia turístico diferente dos outros, porque ele é um guia turístico com escala. Com escala. Geralmente os guias turísticos não têm escala. Não tem escala. Okay? Esse é com escala, ou melhor, os pesquisadores, os arquitetos e os engenheiros podem utilizar, se quiserem saber, por exemplo, a distância de um ponto ao outro, utilizando a escala que nós temos aí. Quer dizer que o engenheiro tem aqui a solução para muitas províncias, hein? Isso me deixa feliz. Ok, muito e bem. Esse produto ajudaria praticamente em quase todos os setores. Mas isso aqui já estamos a falar nos SIGs, hotelaria, né? Estamos a falar dos SIG exemplo, e cartografia. Um dos subprodutos é a cartografia. Okay. O SIG é o sistema que você vai desenvolver. Por exemplo, a base de dados onde tem toda a informação, toda ela estruturada, aquele que é o sistema de informação geográfica, onde tem informação
um dos produtos que sai é a cartografia, que é isso que nós temos aqui. E quais são os outros produtos, por exemplo, que podemos retirar dali? São as pesquisas e análises espaciais, conforme estava a dizer. Por exemplo, imaginemos, o pessoal já usa o Google, já chama um Yango, tu vais, indicas onde estás, onde queres ir. Isso é fazer busca ou pesquisa dentro do próprio sistema de informação geográfica. Por exemplo, vamos falar aqui do setor vamos dizer, por exemplo, do setor da saúde. Né? Tu podes produzir um mapa sobre alguma doença. Nós até trabalhamos num produto que nós chamamos de Atlas da Covid-19, né? Onde nós temos informações sobre a Covid-19. As principais áreas afetadas, né? E um dos elementos que nós conseguimos visualizar através das buscas ou pesquisa é fazer a previsão das províncias que teriam maior probabilidade de ocorrência de Covid-19. Né? Tu tens os dados, né, recolhidos, de acordo com aqueles dados, você então, vai fazer... tem lá um laboratório. Temos, sim. Temos. De acordo com aqueles dados... Tem que buscar mesmo apoio, que informação fundamental. De acordo com aqueles dados, tu vais, por exemplo, fazer uma análise, né? E com aquela análise, né, análise estatística, você consegue prever, ou conseguimos prever antes mesmo de apresentarem os resultados, as próximas províncias que poderiam ser afetadas pela Covid-19. Okay? E, inclusive, um desses produtos, conforme está a dizer, é esta aqui. Quer dizer que esse é o Atlas da Covid-19 e nós já estamos aqui a falar da cartografia do SIG aplicado à área da saúde. A área da saúde. Okay? É isso que eu ia perguntar a seguir, o impacto dessas ferramentas em outros setores, né? Exato. Setor da agricultura, por exemplo, aí está aplicado ao setor da saúde. Da saúde, sim. Enfim, quer dizer que isso aqui é uma só alegria. Exatamente. Nós temos uma ciência que eu acredito, eu costumo dizer que é uma das melhores ciências, diria a melhor ciência que existe, né? Porque nós atuamos praticamente em todos os setores. Por exemplo, com a topografia, nós atuamos na construção civil, nas minas e outros setores. Mesmo nas zonas de petróleo. Com o sistema de informação geográfica, praticamente quase todos os setores, porque nós vimos aqui o Atlas da Covid-19, o setor da saúde. Nós vimos. Mas nesse Atlas, mapa. Qual foi o que se produziu? Ok, nós podemos ver aqui algumas páginas, né? Isto é a população do censo de 2024, né? Para quem trabalha com ordenamento do território, precisa saber da população. Então, de acordo com os dados do censo de 2024, nós produzimos esse primeiro mapa no Atlas, que é da população em Angola nesse mesmo ano. Né? Que é para poder analisar como é que a doença podia se propagar. Exatamente. O mapa a seguir, nós temos, por exemplo, os casos importados, onde você tem o nosso país aqui, Angola, e os primeiros casos importados. Por exemplo, nós tivemos a partir da... Desculpa, deixa-me só aqui atualizar. Essa é a terceira edição. Na primeira edição, por exemplo, nós tínhamos os primeiros casos importados. Na terceira edição já são os últimos casos importados. Da Rússia nós temos 39 casos importados. Do Brasil tínhamos um. Da Cuba tínhamos um. Dos Estados Unidos, né? De Portugal. A partir daqui já se consegue fazer tomada de decisão. Porque o sistema de informação geográfica também pode ser utilizado para a tomada de decisão. Não, quais são os países com maior casos importados? Verificam e aí se toma alguma decisão, né? Depois nós produzimos no mesmo Atlas esse aqui que são os casos registrados. Nós metemos esse mapa aqui através de core. Esse é um dos métodos de representação cartográfica que nós chamamos método coroplético, onde nós apresentamos os mapas de acordo a um gradiente de cores. O que está mais carregado é a província de Luanda, que tinha mais casos, e foi descarregando de acordo ao número de casos, né? Então temos aqui província como Mochico, que tinha menos casos, ok? Temos a província da Lunda Norte, menos casos. Mas o que isso afetou? Por causa da importação, né? E por causa também dos transportes públicos, por isso é que nós fizemos aqui um mapa dos transportes, né? Transporte de focos. Esse trabalho todo levou quanto tempo a ser produzido? Esse trabalho todo, aquilo foi um trabalho, assim, como nós estávamos confinados, nós estávamos confinados. Então aproveitou dar uso ao confinamento. Exato. No período que como é que isso foi produzido? Os dados, primeiro, como é que nós obtemos? Eu próprio que sentava em frente da televisão durante o telejornal. Franco Mufinda. Franco Mufinda ia
anotando numa folha os casos importados. Depois, dia seguinte, tinha um outro colega que organizava esses dados no Excel. Do Excel, e como nós já temos a província, importava-se os pontos de acordo às províncias e fazia-se essas análises. Okay? Então aquilo era mesmo, trabalhamos, coletamos os dados, produzimos, acho que dentro de 2 ou 3 semanas, porque nós lançamos 3 edições e foram de 3 em 3 meses. Quer dizer que depois de 3 meses nós tínhamos os resultados. Por quê? Porque nós já tínhamos a base cartográfica, que é o sistema de informação geográfica, onde tem as informações da topogis, que nós só íamos atualizando. Ok? Então, por exemplo, aqui, por que nós fizemos esse caso dos transportes? Que é para perceber como é que o foco era transportado através das províncias. Então, províncias mais próximas de Luanda tinham mais probabilidade de terem o caso da Covid-19. Né? Por exemplo, este caso que está a mencionar é o caso, isso até dava para fazermos um podcast só sobre isto. Vamos nos organizar. Tá certo. Mas, por exemplo, este caso foi aplicado à saúde, que é um dos setores-chave do país também. Exato. Outro setor-chave é a agricultura. Sim. Como é que nós, por exemplo, podemos aplicar essas ferramentas à agricultura? Para tornar, porque hoje a agricultura é a nossa bandeira, pelo menos a nível daquilo que o governo angolano defende muito, essa questão da autossuficiência. Exato. De que forma é que essas geociências, esses instrumentos geográficos, né, podem ajudar a melhorar ou a dar ali alguma contribuição positiva para aquilo que é o setor da agricultura? Há uma agricultura que é chamada agricultura de precisão. A agricultura de precisão precisa de ferramentas, de geotecnologias, que é para poder produzir com maior celeridade e poder gerir exatamente a própria produção através de mapas. Uma das coisas que é feito em agricultura é mesmo, vamos começar pela topografia. Que é utilizando os equipamentos, que é para eu poder medir os terrenos. Né? A topografia é aplicada também na agricultura, para fazer as medições do terreno, porque você, através das medições do terreno, também você consegue perceber a inclinação que o terreno tem, né? Você faz um levantamento da própria zona também, que é para perceber, por exemplo, os cursos d'água, as posições, exatamente. Né? Para além de nós fazermos os levantamentos com os equipamentos de topografia, porque em topografia nós utilizamos estação total, ok? E utilizamos receptor GPS, vamos dizer GPS de precisão, conforme as pessoas têm dito, ok? Que é para poder fazer as medições lá na zona agrícola. Isso é fundamental mesmo, até porque você, para pedir um financiamento do setor agrícola, te pedem um estudo topográfico da própria zona. Além desse estudo topográfico com equipamentos topogeodésicos, também pode-se utilizar a fotogrametria. Nós atualmente utilizamos os drones, que é para poder fazer o levantamento da própria zona e ter também esses estudos topográficos. Inclusive existem drones de irrigação. Os drones de irrigação, geralmente eles funcionam como? Você define a zona de trabalho, né? Ou vai fazer um levantamento. Ou seja, tem que ter a base é sempre o levantamento. A base é sempre o levantamento. Vai fazer um levantamento da própria zona e, através das imagens, você já consegue, por exemplo, através dos pixels que tem a imagem, você já consegue perceber a saúde das plantas. Percebendo a saúde das plantas, por exemplo, numa zona agrícola, você já sabe, não, essas plantas aqui estão muito verdes, então estão saudáveis. Naquela outra zona as plantas estão menos verdes ou estão vermelhas, então não estão saudáveis. Você já sabe, não, que tens que fazer alguma aplicação naquela zona que é para fazer correção da própria agricultura. Que pularam ali penso que era na China. Exato. Que havia um conjunto de drones a fazerem tratamento das plantas, regas. Exato. Quer dizer, toda a base para aquele trabalho é a cartografia. Geotecnologias no geral. Exato. Então, você vai definir essas zonas que precisam desse tratamento, vai pegar esses mapas que você produz, vai meter no cartão do drone, ok? E com o aplicativo próprio para a irrigação vai definir a zona. O drone só vai sobrevoar naquela zona que precisam de ser feito o tratamento. Quando nós dissemos em cartografia, em agricultura de precisão, é isso, é você não gastar mais recursos do que você deveria, né? Em condições normais, por exemplo, o pessoal da agricultura iria fazer correção de toda a fazenda. De toda a fazenda. Né? Mas quando você já analisa as imagens,
através do voo que fez com os drones, você já sabe exatamente onde você Bem, tem o que meu fazer as sonho é um dia conversões. chegarmos a este nível. E seguramente o engenheiro com essa perspicácia dará o seu contributo para isso. Não, nós estamos aqui É. preparados para tal. Engenheiro, e quais são os dar-lhes desafios que contributos. tens encontrado no nosso país para essa questão da geotecnologia, geociências? Ok, a primeira coisa é que nós não produzimos nada, né? Tudo tem que vir de fora. Principalmente Digamos, agora que você... os equipamentos. Equipamentos, sim. É. Os drones, os equipamentos topogeodésicos, você tem que mandar tudo de fora. E atualmente, com o problema do câmbio, já imagina você comprar o drone. A outra coisa é que você tem que substituir algumas peças que vão gastando dos seus equipamentos. Também, como não produzimos nada, também tem que vir de fora. Né? A outra coisa também mesmo, os agricultores, né, ou o pessoal no geral que precisa dos trabalhos de geotecnologia, mas vou me focar aqui nos agricultores, é começar a investir, a apostar que através desses setores há um certo desconhecimento sobre exatamente. Okay? Embora que, por exemplo, esse ano ainda conseguimos fazer 2 trabalhos no setor agrícola, né? O trabalho, um dos trabalhos foi fazer o levantamento da zona, porque o cliente quis comprar, a pessoa quis comprar o imóvel rural, mas precisava saber a quantidade de árvores que existem, ou de árvores que existem naquela zona. Né? Fizemos um voo né, naquela zona com drone e, logicamente, que nós não contamos um por um. Através de algoritmos próprios que o software de SIG tem, nós conseguimos contabilizar, por exemplo, que existem X mangueira, ok, X árvores de mamão, Ou seja, limão, toda a caracterização de da forma flora semi-automatizada, exatamente. E entregamos isso ao cliente. O cliente ficou muito desmaiou, né? satisfeito. Ele disse que... Nunca vi isso. Sim, vocês ultrapassaram a nossa minha expectativa. Exato. Brutal, então, nada nós melhor estamos como aqui, isso. quem tiver essa necessidade desses trabalhos Engenheiro, de a nossa geotecnologia, conversa, como vê, sem passa problema. muito rápido. Exato, Estamos mesmo a caminhar no fim. Mas eu ainda tenho 2 questões. Uma é o papel, né, da geotecnologia e o futuro das cidades inteligentes, que aí temos um caminho longo a percorrer. E que, nesse caso, se calhar, como é que nós podemos começar a pensar em estruturar essa rede de informações para produzir ou criar cidades inteligentes, né? E a outra questão seria a capacitação e o papel da educação para este setor, né? Ok, falar em cidades inteligentes, né, nós estamos a dizer que são cidades que têm que ter dados, né? E isso é um déficit. Eu falei, por exemplo, que a nossa cartografia é de 1982, imagina o quanto nós estamos atrasados em termos de dados, né? Isso quer dizer que nós precisamos exatamente estruturar, tem que ter um projeto, diria, de governo, né? Se quiséssemos exatamente avançar com aquilo que é as cidades inteligentes, porque, logicamente, que a Topogis sozinha não consegue, mas estamos aqui para dar a nossa contribuição caso necessário, né? Mas tem que existir um projeto para a coleta e processamento desses mesmos dados. Uma coisa que eu tenho chamado muita atenção é a importância dos dados e a fragilidade deles. Nós não podemos aceitar que qualquer empresa de qualquer um outro país utilize os nossos dados. É sempre fundamental e será bom se esses dados serão processados ou por uma instituição pública ou por empresas nacionais, né? Se nós observarmos, por exemplo, nos outros países, quer dizer, como o que o engenheiro nos está a Estados dizer Unidos, é que às temos que ter algum cuidado. vezes há empresas que são de fora, que desenvolvem informações, recolha de dados e que às vezes o acesso nem é para nós, nós não temos acesso a esses dados. Exatamente, por exemplo, há questões... realmente é uma situação sim, que levanta preocupação. isso é questão de segurança do próprio país. Exato. Se você notar, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, o uso de drone, o Trump, quando estava no mandato anterior, ele impediu que se utilizasse um drone de uma determinada marca. Porque nós estamos alegres a utilizar o drone, mas os dados estão aí exatamente aonde. A outra coisa também é mesmo essa questão das informações. Nunca verás, por exemplo, a China contratar uma empresa americana
que é para trabalhar com os dados da China. A China e a Os América, dados de são, certeza não. Exato. Dizem que os dados é o petróleo não do amanhã, o petróleo do hoje. Então nós temos que ter muito É cuidado só com ver, o né, petróleo que é para poder utilizar devidamente. Como é que eu vou dizer? A controvérsia, se assim se Sim, pode dizer, sobre dados. sobre dados, né? Exato. Sobre a segurança Sim, dos dados. por Até às exemplo, vezes os nossos a dados União pessoais. Europeia Yeah. luta muito com isso. Mesmo, por exemplo, o TikTok, quando estava a começar a recolher muitos dados nos Estados Unidos, o que o Trump fez naquela altura? Pediu que pelo menos 2 empresas americanas têm que ser acionistas do TikTok. Porque por causa da proteção dos dados. Okay? Porque a TikTok era 100% chinesa. E uma empresa chinesa nós recolheu os dados inocentes andamos a qualquer aqui a altura, pensar sim, a qualquer altura, porque nós estamos a ser vigiados. Estamos a utilizar os nossos telefones e estamos a ser vigiados. Sabem onde nós estamos. Oh, cheguei aqui, não liguei na arquiteta, mas cheguei até aí na porta. Okay? Então, por exemplo, se eles um dia disserem que temos que controlar esse país, vão conseguir controlar porque ele tem todos os nossos dados, né? A nossa localização geográfica, as características geomorfológicas. Exatamente. Então, é isso que alguns países às vezes travam. Por exemplo, na China existem aplicativos que não funcionam. Está aqui um cérebro nacional que pode dar contribuições muito valiosas. Então, em termos de cidades inteligentes... Eu, pelo menos, desde que conheci o engenheiro, tenho acompanhado. Não falamos muito como gostaria. Exato. Porque, enfim, a vida aqui nos leva às vezes para várias dinâmicas, mas sei que é dos melhores, só em dizer, engenheiros aqui do país, dessa área. Fico grato. Não, engenheiro, tem que ser dito. Tem que ser dito. Ok, então em termos de cidade inteligente é isso. Precisamos de, primeiro, os próprios dados. Se não tiver dados, não tem como nós sabermos a localização e outras informações. Fazer o tratamento de dados. Temos que ter um centro de monitoramento onde esses dados ficam exatamente e são processados de forma que eles possam ter acesso. Porque quando nós falamos de cidade inteligente, nós estamos a falar de também cartografia. É isso que eu estava a apresentar aqui. Você para ter cidade, porque a cidade inteligente não precisa começar na cidade toda de Luanda. Podemos, ou na província toda de Luanda. Pode pegar uma parte, por exemplo, usar como modelo, por exemplo, o Talatona, ok? E recolhe os dados, caracteriza as informações, faz o processamento, né? E aí você vai precisar, por exemplo, de informações de telefone, né? Onde estão as cabinas telefônicas, onde estão os veículos, okay? Onde está essa toda a informação, que é para você poder interagir e conseguir a informação. Porque uma cidade inteligente, você tem que ter informação da tua cidade. Quer dizer, por exemplo, engenheiro, um caminho possível para aquilo que é a nossa realidade, com as nossas limitações, seria, por exemplo, as administrações municipais terem a preocupação e o cuidado de produzir os seus próprios dados do município. E contando com isso, com a ajuda de profissionais qualificados. Sim, nós às vezes podem formar os seus, se tiverem pessoas, por exemplo, ligadas, tem os IGCS nas províncias, né? Podem ser capacitados para operarem com essas tecnologias que nós discutimos aqui e eles ajudarem a produzir esses dados do município, não é? Uma sugestão que eu posso dar, falando nessa questão dos dados do município, por exemplo, já existem muitas pessoas a elaborarem croquis. Logicamente, a Topogis contribuiu para que milhares de pessoas começassem a elaborar croquis. Aí já estamos a responder aquela pergunta da educação. Da formação, sim. Como existem muitas pessoas a elaborarem croquis, o próprio MAT ou a administração poderia estruturar uma base de dados que, quando recebe o croquis, porque nossos croquis são recebidos físicos e são postos aí depois de tirarem os dados. Não. É pegar as coordenadas, enviar num sistema e aquilo fica armazenado. A partir daí, o que é que nós vamos começar a ter? Vamos começar a ter... mapeado. Exato. Vamos começar a ter uma cartografia atualizada dos proprietários dos imóveis. E aí, por exemplo, a AGT pode funcionar naquilo que nós chamamos de IPU. Né, porque tem a localização dos próprios imóveis, tem a dimensão dos imóveis, né, porque foi exatamente mapeado. Então, a partir desses dados do croquis, seria uma das soluções a ser utilizada para nós começarmos a ter os nossos dados, né, e termos as nossas cidades inteligentes. Qualquer informação, depois que se querer, você vai lá no sistema e busca essa informação. Por exemplo, vamos supor que a arquiteta Jamila tem agora 30 terrenos. Quando eu estava falando em busca de informação no sistema de informação geográfica, é o quê?
Por exemplo, tu vais no sistema e pesquisa. Arquiteta Jamila, o nome completo, Jamila Kassoma, é isso, né? Exatamente. Automaticamente o sistema vai apresentar todos os terrenos da arquiteta Jamila. Okay, então nós estamos a buscar informação. Se Isso tem é cidade 20, se tem 200, vai se tem apresentar 300. aí os 300. Então, toma-se já alguma decisão a partir daí. Essa indivídua está com terrenos a mais. Okay? Isso até evita é o aqueles que nós chamamos né? de governança ou governança eletrônica, né? Através desses dados eletrônicos. Não só, engenheiro, parece que não. O nosso tema tem tudo a ver com desenvolvimento sustentável, né? Por isso é que eu comecei por dizer a importância desses instrumentos para o ordenamento e o desenvolvimento sustentável. Okay. Engenheiro, estamos a chegar aqui ao final do nosso programa. Eu quero mesmo agradecer por ter se disponibilizado a estar aqui conosco, a partilhar o seu conhecimento, que eu tenho plena certeza que em 1 hora é insuficiente. Eu já vi aqui muitos insights que nós podíamos estar aqui a descobrir como tornar o nosso país mais dinâmico nessa matéria da geociência. Só essa questão de dados já me deu a ideia de trazer aqui um engenheiro também. Que pode nos ajudar a compreender melhor, sobretudo a dimensão tecnológica desta informação, que certamente começa na cartografia. Exato. Então, só queria agradecer, desejar ali toda a boa sorte do mundo, que o engenheiro poderá, e espero que esse nosso programa também desperte ali potenciais clientes, né? Para clientes interessados, não só. Até estudantes que queiram ir fazer lá formação. O engenheiro tem estado aí nas plataformas digitais, pessoas que queiram simplesmente perceber um bocadinho mais, ter aí mais informação e darmos aqui o nosso contributo nessa Angola que é de todos, né? Fico agradecido e também para reforçar aqui a questão da presença online, nós estamos sempre aí presentes, eu estou sempre a divulgar alguma informação, né? Nós temos o nosso site, onde você pode encontrar exatamente os nossos serviços e as nossas formações. E algo que não se falou aqui, mas vou passar aqui rápido, que nós tivemos numa lista em 2023 das 6 empresas das áreas geoespaciais, né? Por quê? Por causa empresas mundiais. Está lá Google, está lá Microsoft, está lá Azure, está lá Trimble, a Topogis também está lá, ok? Então isso foi através de dados que nós produzimos. No último programa com a engenheira Tatiana, nós falávamos de capital humano, que o país precisa proteger, precisa apoiar e precisa estimular. Então, se nós já temos uma empresa nacional de um engenheiro angolano nas 100 empresas geoespaciais do mundo, só precisamos mesmo ali de um empurrão. Exato. E por favor, nos deem esse empurrão. Estamos aqui disponíveis. Porque eu gostaria muito de ver daqui a uns 5 anos a empresa do engenheiro a produzir ali conteúdos, não só para Angola, mas para a África. É necessário, sim. Fazer aqui os nossos mapas de África. Exato, então, por que não? Né? Exato, Então, muito obrigado. Vou só deixar aqui uma sugestão também de um livro que acho que antes vale a pena. De deixar a sugestão, esse material é para muito obrigado. Esse livro aqui do engenheiro, então, é relíquia. Vou guardar com muito gosto. Muito obrigado, engenheiro. Esse é um livro que também gostaria de sugerir para lerem. Eu gosto muito de ler e vou também aqui passar a estimular, que é o livro Foco, do Daniel Goleman, que é um super escritor, cientista. Então, aproveitem, uma boa sugestão de leitura. Precisamos ter uma mente focada para construir esse nosso país. Precisamos de foco, tá? Focar nas coisas essenciais. O conhecimento hoje, costuma ser dito que o conhecimento hoje é a moeda de troca. Mas também não é aquele conhecimento que você só acumula. Conhecimento aplicado. Então, eu, em particular, estimulo aqui as pessoas a lerem mais e a buscarem por mais conhecimento e aplicarem esse conhecimento. Então, até o nosso próximo podcast, tá?